Fui influenciado, de certa forma, por um tio meu, Braulio, que era advogado já na região há algum tempo. E eu, então, direcionado, né, por essas provas, né, que são feitas de testes psicotécnicos, etc. e tal, eu também fui direcionado para administração e direito, jornalismo, né, nessa área humanística, digamos assim. E fui a Curitiba, onde frequentei o curso médio e também, na época, o científico, né? E depois de lá fiz vestibular e frequentei uma faculdade de administração e de direito na PUC do Paraná, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Isso foi em 73 que eu fui para lá. Em 75 iniciei o curso, em 1980 então me formei. E durante esses 6 anos eu fui assim, eu tive como uma espécie de uma referência, uma referência, o Dr. Osmar João de Gueus, que foi um juiz aqui de Santa Catarina, hoje já aposentado, assim, de uma capacidade extrema, imensurável, né? Um exemplo de pessoa, e ele então me deu a certeza, né, que eu tomaria o caminho certo. Então ali estudei muito, fiz 2 concursos, o primeiro não tive êxito, e o segundo então eu passei com sobras. Isso foi comecei o concurso em 1985, depois fiz outro em 86 e assumi finalmente em maio de 1987. Eu venho de uma família de comerciantes. A minha família é uma família tradicional lá em São Bento do Sul e por 86 anos teve a agência Ford. Meu avô era um cidadão que era um ferreiro, depois começou a consertar bicicletas e depois recebeu uma notícia de que poderia eventualmente conseguir uma autorização para a revenda dos carros Ford, foi a São Paulo de trem, levou 30 e poucos dias, voltou com a autorização de funcionamento da agência Ford. Naquela época, os carros vinham desmontados de trem e ele montava. Então a família assim se constituiu. Meu avô, o irmão dele no escritório, meu avô na oficina, e meu pai então era gerente do setor de peças, o meu tio era gerente administrativo e a família toda viveu em torno da companhia autocomercial Resner durante 86 anos. Eu tive a minha formação nas quadras de esporte. Eu aprendi a ganhar, a perder, a dividir, a respeitar as regras, sobretudo, né, dentro desse microsistema que é uma quadra de esporte, né, que é um microsistema da sociedade. Ali você vive todas as situações de pressão, de envolvimento, de união, de grupo, de trabalho de equipe. Então eu forjei a minha personalidade dentro de uma quadra de esporte. Então, eu tomei posse no dia 25 de maio de 1987. Né? Então, foi um período em que já havia a discussão sobre uma nova Constituição. A Constituição, então, foi promulgada em outubro de 1988, né? E com ela, a nossa lei maior, assim como todas as demais constituições que vieram a ser promulgadas em períodos de redemocratização, elas determinaram mais detalhes, né, sobre a democracia, mais direitos, ampliaram os direitos e liberdades individuais, ampliaram o direito social, né, entronizaram mecanismos de defesa de direitos coletivos e difusos. Então tudo mudou. Eu estudei com base numa lei e iniciei praticamente a magistratura com base em outra, né? E nós tivemos que nos adaptar. Foi um período de adaptação, até porque os códigos, processo civil, penal, comercial,
que são os básicos, eram de muito tempo atrás, né? Então houve um período de adaptação muito vigoroso, muito crítico. E nós, então, eu vindo de uma advocacia de 6 anos, pouca experiência que eu tive como advogado, eu tentei traduzir e levar para a magistratura. Então eu iniciei essa minha trajetória no mundo jurídico do Poder Judiciário catarinense na maior comarca do estado, na maior cidade do estado, que é Joinville. Eu casei em 1982, né, e quando eu fiz o concurso, eu já tinha uma filha, né, que nasceu em 1984. Então, foi assim um período muito de sacrifício, né, de muito sacrifício. Iniciava os estudos às 8 da noite e terminava 2, 3 horas da manhã, né, todos os dias da semana, de domingo a domingo, né. Aí comecei a perseguir a experiência, né, do Dr. Osmar João de Gueus, né, e do Dr. Manuel da Silva. Eu fiz o concurso casado, né, já tinha uma filha, e o meu filho, que é o segundo filho, nasceu em 1987, justamente no ano da minha posse. Então ele assim é a representação física da minha carreira, né? Eu sempre que olho para ele me lembro da minha carreira. São 36 anos, né, até agora de magistratura. De 1987 a 89 eu fui juiz substituto, então, na circunscrição judiciária de Joinville, né, onde aprendi ali tudo, né, porque tudo aconteceu ali de uma maneira sempre diferente e potencializada, né. Aí parti para a carreira. Minha primeira comarca foi Barra Velha. Em Barra Velha aconteceu um episódio assim muito marcante para mim. Foi quando eu, através dos despachos da sentença, eu escrevia de uma maneira muito empolada, né, de uma maneira muito erudita, né, citando termos latinos, né, termos jurídicos que não eram do cotidiano, né, digamos assim. E num determinado despacho, a respeito de uma prisão preventiva que foi representada pelo delegado e depois pela promotora de justiça, eu decretei a prisão preventiva de um indiciado na época, que ele era acusado de furtos, né, furtos em imóveis da cidade, uma cidade litorânea e balneária, e ele já tinha antecedentes. Decretei então a preventiva e no final determinei que ele fosse conduzido ao ergástulo público. A partir dali começou uma situação bastante interessante e curiosa. O oficial de justiça com o policial que foram cumprir a prisão não sabiam para onde direcionar o acusado, né? Conversaram com o delegado, também era um delegado novo na cidade, e aquilo ficou tempo, né? E a promotora cobrando a situação, porque, afinal de contas, havia um perigo para a ordem pública, né? E o cidadão estava solto. Então, depois de algumas horas, vieram perguntar para mim: olha, doutor, nós não sabemos onde é que fica o ergástulo, nós precisamos... Bom, então eu disse: faz o seguinte, então leva para a cadeia pública mesmo. A partir dali, então, essa situação curiosa, né, até hilária. A partir dali, eu mudei a maneira de escrever. Eu, né, me senti que eu deveria me aproximar mais, porque, afinal de contas, você dá a sentença, dá a decisão para a parte, através do advogado. Então, a parte precisa entender o que aconteceu. E esse foi um fato muito interessante, porque depois, mais adiante na minha carreira, quando eu alcei aqui a Associação dos Magistrados Catarinenses, depois a diretoria da AMB, nós iniciamos programas para acabar com o denominado juridiquês, né? E saiu até, inclusive, um manual próprio disso, até para a imprensa, né, para todos os jornalistas, e no sentido de sensibilizar os magistrados a usar uma linguagem mais acessível, né?
Então isso foi um fato bastante interessante que aconteceu em Barra Velha. Depois de Barra Velha eu fui promovido a Sombrio, no sul do estado, dali foi a Jaraguá do Sul. Em Jaraguá do Sul aconteceram alguns momentos assim de destaque em audiências, porque havia uma determinada população de um bairro muito próximo do centro que só falava a língua germânica. Então eles vinham para as audiências testemunhando fatos, né, relacionados às mais diversas questões de uso capião, de família, notadamente, mas só falavam e entendiam o alemão. Então era preciso buscar um tradutor. Então tinha um servidor lá da comarca antigo que fazia essa tradução para mim. Eu nomeava ele no ato, para o ato. Lá me aproximei muito da sociedade, lá fiz uma eleição municipal muito interessante lá. Houve diversos fatos pitorescos durante a eleição, né? Tivemos que tomar medidas assim bastante duras, porque haviam 2 candidatos que disputavam uma eleição muito difícil e os ânimos muito alterados, de intervenção mesmo na rádio para excluir palavras e frases, e aí eu determinei através de uma portaria que se executasse músicas clássicas, né? Então quando havia um ataque, né, frontal a outro candidato, excluía aquela frase e colocava uma música clássica. De sorte que alguns discursos ficaram totalmente desconfigurados. E aquilo amainou a situação e os candidatos, então, voltaram à normalidade, né, no embate democrático. Voltamos a Joinville, né? Então foi Barra Velha, Sombrio, Jaraguá do Sul e Joinville. Na época eram 4 entrâncias. Então, a final antes do Tribunal de Justiça foi Joinville. Lá em Joinville, por obra do destino, eu fui nomeado diretor do novo fórum, quando o novo fórum foi inaugurado. Eu, como diretor do fórum, movimentamos lá a sociedade com convênios com os artistas plásticos da cidade e da região, e trouxemos a cada 30 dias um artista para expor as suas obras nos corredores do fórum, porque o fórum era muito grande, naquela época era assim, um tipo de um shopping, né, na cidade, e nós tínhamos que humanizar. Fiz exposição de flores lá, de orquídeas. A cada inauguração das exposições havia uma palestra, então a sociedade veio para dentro do fórum. Começou a entender de forma diferente o fórum. Ainda na esteira dessa realização, nós também fizemos um convênio com uma equipe de teatro lá da cidade, e eles produziram, melhor dizendo, uma peça de teatro chamada Julgamento na Floresta. Essa peça de teatro ela era apresentada no Tribunal do Júri, e nós trouxemos crianças do primeiro e depois do segundo grau. Passaram mais ou menos 9.500 crianças pelo fórum. Mais uma realização durante a direção do fórum lá em Joinville foi o desenvolvimento do Fórum de Estudos e Debates sobre a Violência Urbana. Então esse tomou dimensões estaduais muito fortes. Nós então trazíamos, diante da exacerbada violência que no momento ali ocorria, e isso depois só disparou, mas enfim, começou a ser controlado, através de ideias inovadoras de como conter, né, dentro do município, né, com a estrutura municipal, a violência. Trouxemos especialistas, fizemos convênios com a Associação Industrial e Comercial, com a CDL, e assim fomos prosseguindo com palestras em toda a cidade, e depois isso se estadualizou, nós trouxemos para todas as comarcas, né? Virou um fórum de estudos de violência urbana no estado. Então são experiências assim que eu vivi em Joinville que me trouxeram assim magníficas capitalização de conhecimento, né, para poder julgar o próximo.
Eu sou do século passado, né? E eu vivi todas essas experiências de modernização assim, com uma maneira muito forte, né? E você tem que se adaptar, não adianta. O meu primeiro computador eu comprei em Jaraguá do Sul, em 1992. Né? Eu comprei, eu contratei uma pessoa para me ensinar. Mas é claro que o nosso tribunal já vinha construindo a informatização, isso é um processo, né, de mais de 20 anos. Né? Então foi assim uma virada excepcional, né, dentro da prestação de serviço do judiciário. Então eu, como magistrado, também vivi isso. Eu fiz o concurso público com uma máquina Olivetti, né? Essa máquina que eu tenho até hoje ainda. Depois passamos a usar as máquinas de escrever com corretivos, né? Depois houve um aperfeiçoamento do sistema, mas tudo a aquisição com recursos próprios do magistrado. Era um exímio datilógrafo. Fato marcante na minha carreira também foi o exercício da presidência da Associação dos Magistrados Catarinenses. Eu tive oportunidade, né, por obra dos juízes catarinenses, ser eleito para a presidência num período que também enriqueceu muito a minha experiência. Tivemos grandes conquistas, né, nessa época. E depois participei ainda da direção, na direção da Associação dos Magistrados Brasileiros, como diretor financeiro. Também tive uma experiência bem interessante em Brasília, né, quando o presidente da AMB, na época, também era o juiz catarinense Rodrigo Colasso. Então, mas dentro desse período, há uma situação bastante curiosa que aconteceu também em Joinville. Eu era juiz da 4ª Vara Civil e era assim, início do verão. Joinville é muito quente e na época não havia nem ventilador, nem ar-condicionado nos corredores. As pessoas ficavam ali esperando a audiência. E uma das testemunhas que estava aguardando ali era um empresário da cidade, chamado Henrique Loyola, senhor Henrique Loyola, que foi senador da República durante um período. E ele então veio, nós realizamos a inquirição e tal, e depois, durante o intervalo, ele disse para mim, comentou comigo, né, com o número de pessoas, essa demanda muito alta do Poder Judiciário, que incomodava muito ele, sempre incomodou, tanto que ele tentou, né, encaminhar um projeto de lei, quando ele estava no Senado, a respeito da desjudicialização do inventário. Ele falou bem isso, ele não admitia que o inventário precisasse ser judicializado se as partes eram maiores, estavam concordes, podia ser feito em cartório. Aquilo me chamou muito a atenção. Eu então pedi uma cópia de todo aquele processo e ele disse que estava arquivado no Senado. E realmente estava, né? Então a assessoria jurídica da empresa dele me encaminhou essa cópia e eu, de pronto, né, através da Associação dos Magistrados Catarinenses, depois iniciei um processo de formulação de um anteprojeto de lei. Na época havia uma secretaria instalada no governo federal, denominada Secretaria da Reforma do Judiciário. E através do secretário Sérgio Renaud, que nós inclusive trouxemos aqui em Florianópolis para uma palestra e apresentar o projeto, ele incorporou no grande projeto que foi encaminhado ao Congresso Nacional essa possibilidade, mas nós fomos além, né? Ao invés de desjudicializar só o inventário e as partilhas, também as separações consensuais e o divórcio. Isso se tornou a Lei 11.441, de 4 de janeiro de 2007. E hoje está aí para ser ampliada. Houve um ganho muito grande, né? Nesses anos todos, foram cerca de 1,5 milhão de inventários
e 700 mil, quase 800 mil atos de separação e divórcio, né, em todos os cartórios do Brasil. Isso traduziu mais ou menos numa economia de 6 bilhões de reais ao todo para o judiciário brasileiro. Existem vários ciclos no Poder Judiciário, né, e nós podemos colocar assim, um deles antes da lei do reaparelhamento do Judiciário e depois, né. O Judiciário teve um crescimento muito grande depois da edição dessa lei, que na época a presidência aqui era exercida pelo desembargador Aires Gama. Então era pouca gente na época. E isso se transformou depois da lei de reformulação aí, do reaparelhamento do Judiciário. Foi uma ideia maravilhosa, né? Uma ideia maravilhosa e que criou mais identidade, deu muita força para o Poder Judiciário se instalar nas comarcas, nas cidades, né, e efetivamente exercer a jurisdição de uma forma bem independente. E hoje nós estamos construindo fóruns dinâmicos, né, adaptáveis, com ambientes adaptáveis, não mais aqueles herméticos, né, fechados ou com um certo estilo, né, em cada região. Então, hoje o nosso centro de inteligência, de arquitetura e engenharia está funcionando muito bem. Os prédios são modernos e muito bem equipados. Então, depois de mais de 20 anos de atividade no primeiro grau de jurisdição, eu ascendi aqui ao cargo de juiz de direito segundo grau, né? Aqui no Tribunal de Justiça em 2007. Eu tinha uma pequena experiência na turma recursal, na turma de recursos de Joinville, onde já havia um colegiado, né, para as decisões. E eu parti então de uma atuação solitária, né, de solitude, vamos dizer assim, para uma atuação colegiada, o que é muito diferente. Mas, ao mesmo tempo, isso é amenizado, de certa forma, aqui no tribunal, de certa forma, porque, como eu fui recebido, como são recebidos todos que aqui vêm, né, a competência, a dedicação dos servidores aqui do Tribunal de Justiça é uma coisa assim a se destacar. Isso facilita muito a intronização, né, do iniciado, vamos dizer assim, no segundo grau. Surgiu a oportunidade de colaborar até antes com o desembargador Francisco Rodrigues de Oliveira, na antiga Diretoria de Tecnologia de Informação, né? Na época tinha outro nome, e eu então não me furtei a essa, né, a coordenação e depois na direção da comunicação social. E surgiu a oportunidade, por obra de um grupo de colegas aqui dentro, de eu pleitear o Tribunal Regional Eleitoral. Isso então aconteceu, eu tive a oportunidade de ser eleito aqui e ser eleito lá como presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Com isso, presidi as eleições gerais de 2018, foram umas eleições muito difíceis, foi praticamente o início daquela situação que enfrentamos de fake news, né, de notícias falsas, em torno da urna eletrônica também. Foi primeiro e segundo turno muito difíceis. E em 2019, então, retornando ao Tribunal de Justiça, amparado num grupo de colegas também, eu fui alçado à candidatura para a presidência do Tribunal de Justiça. Isso aconteceu em dezembro, numa eleição aqui em dezembro de 2019, e iniciei, então, tomei posse no dia 31 de janeiro de 2020, né, substituindo também, como foi na MC, substituindo também o desembargador Rodrigo Colasso. Então, ali se iniciou um processo totalmente novo, né, mas onde eu pude exercer na plenitude, né,
apesar de todas as circunstâncias ocorridas durante esse biênio, mas exercer na plenitude aquele tino administrativo, né, que sempre me acompanhou. Nós fizemos um planejamento estratégico, né, e aí eu devo dizer, com toda a clareza aqui, uma obviedade, né, que ninguém faz nada sozinho, isso é óbvio. Então uma grande equipe, né, da administração me ajudou, uma grande equipe atuou comigo na presidência, né, tanto desembargadores, a alta administração que me acompanhou, os juízes auxiliares, os servidores da presidência. Então nós fizemos um grande planejamento estratégico de reestruturação do modelo de gestão. Envolvemos os servidores, os juízes, envolvemos os desembargadores, o Ministério Público de Santa Catarina, a Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Santa Catarina, o Tribunal de Contas do Estado e a sociedade civil através das federações, tanto dos empregados quanto dos empregadores. E aurimos dali grandes ideias, né, para que houvesse uma transformação no modelo de gestão do Tribunal de Justiça e do Poder Judiciário catarinense. E isso, então, foi para e passo entronizando a partir da minha posse no dia 31 de janeiro. Sucede que, no dia 17 de março, no final da tarde, eu fui convidado para uma reunião na Defesa Civil, onde foi exposto ali toda a situação envolvendo um decreto de emergência, um decreto emergencial que determinou praticamente, não foi um lockdown geral, mas determinou uma restrição muito grande das atividades que também nos afetava. E aquilo, naturalmente, foi uma explosão assim, de acontecimentos, de uma hora para outra, né? Eu me vi envolvido numa situação de emergência e tinha que ter uma solução. Então eu coloco a administração e a história do Poder Judiciário em AP e DP, antes da pandemia e depois da pandemia. Isso é histórico, né? Isso aconteceu no mundo todo. Então, a partir daquela crise humanitária, né, que aconteceu, todo o sistema de saúde da humanidade no mundo nos afetou imensamente. Então, partimos a um plano de contingência, né, realizamos diversas reuniões, noite adentro aqui, madrugadas adentro, para enfrentar esse grande problema que estava ali, visível, real. Ou seja, como administrar com um vírus desconhecido, como administrar sem parar a nossa atividade e com dúvidas, muitas dúvidas. Recebi um orçamento muito bem realizado, muito bem projetado e em questão de 2 meses o orçamento derreteu, simplesmente derreteu. Nós tivemos que juntar os cacos, formar todo aquele mosaico, reformular todo o planejamento estratégico, reformulando as políticas públicas, as políticas internas, tudo, e a partir de uma gestão da crise sanitária. Formulamos um gabinete de crise para enfrentamento da pandemia, do Covid-19. Eu criei um comitê interinstitucional que envolvia os membros da administração, né, todos os desembargadores, membros da administração, os diretores do tribunal, a Corregedoria Geral de Justiça, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados, a Defensoria Pública do Estado e a Procuradoria Geral do Estado. Nós tínhamos reuniões semanais por videoconferência. Nós implementamos canais de atendimento dentro dessa gestão da crise sanitária, canais de atendimento remoto, de modo prático e rápido, com realizações de reuniões e audiências por meio virtual. Comunicação eficiente, uma comunicação intensa por meio das redes sociais do Poder Judiciário de Santa Catarina. Criamos o balcão virtual
de atendimento às partes e aos advogados. Isso também foi um momento de vanguarda aqui no Judiciário catarinense, tudo com base no alinhamento dessa comissão, desse comitê, melhor dizendo, interinstitucional, que foi modelo para alguns tribunais também. Instituímos o trabalho remoto dentro dessa pandemia, o teletrabalho, o home office, né, que é diferente do teletrabalho, com um aumento expressivo, inclusive, da produtividade. Esse nosso modelo, eu tenho muito orgulho de dizer isso, foi um modelo também de vanguarda e modelo para o país. Foi adotado pelo Conselho Nacional de Justiça e por diversas instituições públicas do país. Então, de sorte que, dentro de toda essa situação criada, nós tivemos que redimensionar todo o nosso planejamento estratégico, refazer o orçamento, mais tarde eu posso enfatizar, cuidando da saúde de todos, do bem-estar, cuidando da continuidade dos trabalhos, né, e sem afetar os subsídios e os salários. Nós tivemos assim uma equipe muito criativa e muito atuantes, juízes auxiliares da presidência e os assessores também. Então, diariamente, apareciam ideias inovadoras, né, dentro daquela meta que nós tínhamos, e muitas delas foram direcionadas a essa necessidade do destravamento da economia, né, em alguns momentos. O que aconteceu nos bastidores foram justamente a sensibilidade de notar essa necessidade de que a população catarinense tinha de se refazer, de continuar. E o que nós podíamos fazer? Destravar aqui, através dos alvarás, dos precatórios, né, da movimentação financeira, né? Num primeiro momento, o Poder Judiciário foi a primeira instituição a doar um cheque de 10 milhões de reais para a Secretaria da Saúde, né? Comprar todos os utensílios necessários para a organização desse momento sofrido, vivido, né? Então, através daquele sistema de penas alternativas e de convênios que nós tínhamos, junto com o Ministério Público e a OAB também, nós conseguimos, então, nesse primeiro momento, em todo o Estado, 10 milhões de reais repassar já no dia seguinte, dia 18 de março, já estava lá na conta da Secretaria da Saúde, que depois, evidentemente, foi feita a prestação de contas devida. E os demais alvarás somaram quase 7 bilhões de reais, foram uma espécie de um aquecimento, né, da economia catarinense. E dentro das realizações da gestão administrativa, se me permitem, eu também tenho que enfatizar aqui o alinhamento de todos os projetos, de todos os gestores do Poder Judiciário de Santa Catarina com esse novo momento vivido pela administração, pela sociedade catarinense. Nós partimos para um modelo de mais bytes e menos tijolos, ou seja, concentrar tudo no eletrônico, o que puder ser feito no eletrônico, evitando expansões, né, para evitar maiores dispêndios, né? Até porque estávamos bloqueados e engessados, vamos dizer assim, com a Lei 173, a Lei Federal 173, que impedia as instituições, os poderes, de criar despesas e fazer investimentos, inclusive, né? Instituímos aqui, durante esse período todo, os OKRs, né, que são uma definição de metas e buscas de melhores resultados chaves, né? Instituímos o OKR dentro da administração do Tribunal de Justiça, através de estudos e implementação de uma governança corporativa, né,
com compliance, buscas alternativas de otimização de receitas. Foi assim uma escola diária, né, nesse sentido, né? A par disso, digitalização dos processos, ela continuou durante o período de afastamento. O interessante é que esse afastamento todo, ele, por mais paradoxal que pareça, ele nos aproximou. Ele nos aproximou. O afastamento determinado pela maior crise sanitária da humanidade nos aproximou, através dos meios que nós tínhamos. E nos reforçamos, e tomamos uma força, né, incomensurável naquele momento. Digitalização de todos os processos físicos ativos aconteceu naquele momento. A finalização total da migração geral do sistema do SAGE para o atual EPROC, né? Isso aconteceu durante esse período. Uma comunicação ativa através do programa Palavra do Presidente. Eu estava quase que semanalmente, né, na casa dos servidores, na casa dos magistrados, contando as dificuldades, mas ao mesmo tempo apresentando as diversas soluções que nós nos propunhamos, que não eram, né, definitivas, porque tudo mudava o tempo todo na vida, né? Aliás, a única certeza que nós temos na vida são as mudanças, né? E isso acontecia de forma mais enfática durante esse período. Instituímos o cartão de crédito na cobrança de custas, né? O que também facilitou os advogados para que pagassem com cartão de crédito as custas processuais. Isso também deu um incremento no orçamento do tribunal. Houve a regulação da política geral de privacidade e proteção geral de dados pessoais no âmbito do Poder Judiciário catarinense, com destaque para a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Foi destaque e é destaque nacional o nosso projeto aqui. A criação do Laboratório de Inovação foi feito nesse período também, momento de criatividade da equipe. A política de valorização da academia judicial através de cursos à distância. A criação do sistema de registro de preços permanentes, que hoje está sendo um sucesso, né? Nós criamos isso com um termo de cooperação técnica firmado com os outros poderes e órgãos estaduais, ou seja, licitações coletivas sendo feitas, né? Como eu já falei, programa de experiência de gestão, parceria da Academia Judicial com a Asplan, programa de atenção às competências sensíveis, que na época era muito visível essa necessidade, por força do distanciamento, mas nós denominamos de PACS, ou seja, infância e juventude, violência doméstica, criminal e execução criminal, né, que necessitava uma presença mais próxima do juiz da causa, né, nessa circunstância. Isso também foi trabalhado em atualização dos parques de informática, né? Tudo, apesar de toda essa deficiência do orçamento que depois, no terceiro mês, nós começamos a melhorar. Reorganização do sistema de precatórios, né? Através do nosso núcleo financeiro, edição de moderna resolução da nova sistemática e a reorganização da diretoria de saúde, né? Que foi assim de um trabalho eficientíssimo nesses 2 anos de administração com uma pandemia muito forte. Então, entre dores, lamentos, muitos e graves problemas surgidos, eu posso lhe dizer que houve muito avanço, né? Nos limites das possibilidades, houve muito avanço, porque Santa Catarina é um estado diferenciado, né? As crises são as últimas a chegar aqui, mas as primeiras a serem solucionadas. O nosso orçamento começou a melhorar a partir do 3º, 4º mês, os fundos começaram a revigorar a partir desse momento em que a economia catarinense começou a ganhar fôlego. Então Santa Catarina melhorou, e melhorando Santa Catarina, melhoraram nossos recursos, e nós podemos então caminhar de uma forma mais serena.
Passo agora alguns detalhes de realização da gestão jurisdicional. Defendemos, assim, a nossa administração defendeu intransigentemente a implantação definitiva do IPROC. A implantação do sistema de execução de penas unificada no Brasil, que é o SEU, que foi determinada pelo CNJ. Houve o início do projeto do Sejusc virtual, a implantação definitiva do ERP, né, o Enterprise Research and Planning, que é uma conexão de procedimentos internos aqui dentro do sistema, a expansão do Business Intelligence, né, que são quadros dentro do nosso IPROC muito importantes para a gestão de gabinete de todos os magistrados de primeiro e segundo grau, o início do projeto de unificação e estadualização da execução fiscal no Estado, a contadoria unificada. Isso foi assim um avanço de vanguarda e hoje é destaque no país. A instalação da jurisdição ampliada, também conhecida no seu início como vasos comunicantes, de iniciativa do nosso núcleo financeiro, em parceria com a Asplan, também é vanguardista no país. É um projeto de equalização da demanda dos processos entre as comarcas de entrância inicial. Houve um aumento de produtividade sem custos para o tribunal. A criação do projeto Mães do Judiciário, né, foi assim um projeto muito sensível, né, que acolheu todas as mães durante o período de toda essa restrição que nós tivemos. Muitos foram os problemas de toda a ordem, né, psicológicos, sociais, e nós então, através desse projeto e dessas reuniões semanais, nós conseguimos interagir com as mães e nós conseguimos com os psicólogos aqui do tribunal um trabalho muito importante que até emocionante, né? Quando se via, ouvia e depois se apresentavam os resultados, né? Isso é um projeto que hoje foi institucionalizado pela nova gestão do Tribunal de Justiça. Lá no início, quando eu falei do planejamento estratégico, eu baseei a administração em 3 eixos, 3 Is: informação, integração e inovação. E assim seguiu até o final da administração. Nós lidamos com 100% de informação, nós recebemos 100% de informação, nós processamos 100% da informação e devolvemos para as partes 100% de informação. Ou seja, nosso trabalho é essencialmente de informação, de receber, processar, decidir e devolver. A integração, para mim, é fundamental para quem quer administrar bem em qualquer situação, em qualquer projeto que seja. E a inovação, não necessariamente uma inovação tecnológica, mas inovação no sentido amplo e geral, de ideias, de criar, né? Você tem que dar asas, né? E haverá o conhecimento. Esses 3 eixos assim foram de uma forma fundamental para que essa administração acontecesse dentro daquele preceito de mais bytes e menos tijolos. No meio do caminho, teve mais uma pedra, que na verdade foi um grande desafio. Aliás, foram 2 grandes desafios, que foram os impeachments, né? Aconteceu pela primeira vez, novamente, na história, né, na grande história do judiciário catarinense, de 132 anos agora, a representação de um impeachment que veio da Assembleia para o Tribunal de Justiça e para o presidente do Tribunal de Justiça decidir. De repente, cai no colo, no meio da pandemia, dessa administração toda, processo de impeachment. Aí tivemos que correr atrás da solução, porque as luzes, todos os olhos foram virados ao Poder Judiciário, que deveria administrar esse processo. Procurei antecedentes de roteiro de procedimento, de processamento desse, não havia. Tivemos que construir, né? Então criei uma comissão técnica e um gabinete
exclusivo para tratar desse caso. Então, houve um primeiro afastamento de Sua Excelência o governador, assumiu a vice-governadora, retornou o governador com base no julgamento final. Apenas para voltar um pouco, nós tivemos que criar, com base nessa lei, o Tribunal Especial de Julgamento, que foi denominado de TEG, Tribunal Especial de Julgamento, na verdade era um tribunal misto, com 5 desembargadores e 5 deputados estaduais. Os deputados foram indicados, né, pelo plenário da Alesc, e os desembargadores tinham que ser sorteados. Eu sou assim um realista esperançoso nas palavras de Ariano Suassuna. Realista, em função de tudo que já aconteceu, que está acontecendo, que vai acontecer dentro da administração do judiciário, e esperançoso do verbo esperançar, não do verbo esperar, né, do verbo esperançar. Então, diante disso, eu falo mais uma vez que a palavra final é de gratidão, de uma grande gratidão a todos os colaboradores, a todos os desembargadores da alta administração 2020-2022, aos juízes auxiliares, que foram magníficos, notáveis, como eu já disse anteriormente, de uma criatividade a toda a prova, aos servidores, aos leais servidores que compuseram a administração, a alta cúpula, aos estagiários, todos aqueles que de forma direta ou indireta tiveram essa participação. E a todos os membros dessa família Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. Eu sempre procurei tratar todos com uma intropatia, vamos dizer assim, né? Que é uma empatia, né? Que é aquela situação de se colocar no lugar dos outros e também de fomentar o autopertencimento, né, de todos a este grande Poder Judiciário de Santa Catarina, que tem uma tradição imensa. Então, em função disso, eu quero deixar assim, com todas as minhas forças, né, aquela palavra gratidão. Muito obrigado por tudo e por ter a oportunidade de ter servido o Poder Judiciário de Santa Catarina.